Boa tarde, meninas. Tudo bom? Estão por aí? Boa tarde, boa tarde, boa tarde, pessoal da TS 54, para a gente tirar a dúvida aí da, da- da- das três perguntas, não de múltipla escolha. Da de múltipla escolha, vocês têm que ler mesmo a apostila de termos de sinais vitais para tirar a dúvida de vocês. Rafaela entrou muito bem, Rafaela. Eu ouvi seu áudio lá, Rafaela, tá bom? Não tá errado o que você pensou como profissional de enfermagem, que é isso que é importante. A primeira pergunta do que eu deixei para vocês lá, né? Eu não estou falando da múltipla escolha, não. Da múltipla escolha, né? A questão de múltipla escolha é para vocês estudarem mesmo, estar se preparando para o provão. Vai gerar várias dúvidas ali na questão de múltiplas escolhas, porque as opções são muito parecidas. Então tem que ter ler bastante, ler bastante, ler bastante, ler bastante. Se vocês tiverem que estão com dificuldade em realizar essa atividade de múltipla escolha, deixa para entregar na semana que vem, não tem problema nenhum, tá? Se quiser, todo mundo, se quiser excluir lá do portal, entregar semana que vem, pode entregar semana que vem, não tem problema nenhum. Só não quero que coloque lá respostas incompletas, incorretas, porque estão com dúvidas. A gente não pode ter dúvida na saúde das pessoas, porque vamos estar cuidando de vidas. Eu deixei de atender ali rapidinho, puericultura, para vir aqui tirar a dúvida de vocês. A primeira questão fala qual o exame que identifica a localização da sonda nasoentérica. Né? Lembrando que a sonda nasoentérica é aquela sonda de polivinil que tem um fio guia que vai diretamente para o intestino delgado lá no jejum, e só tem um único exame que diagnostica a localização dessa sonda. Não adianta aspirar suco gástrico, não adianta fazer a ausculta com estetoscópio, não adianta colocar no copo com água, com o barrinho com água. Só existe um único exame que vai identificar a localização da sonda nasoentérica, que após esse exame, identificando a localização da sonda nasoentérica, aí sim a gente tira o fio guia e pode alimentar o paciente, tá? A número 2 que gera dúvida. Um paciente de 58 anos é internado na clínica médica com diagnóstico de DPOC. DPOC é doença pulmonar obstrutiva crônica, ou seja, são 3 doenças: enfisema pulmonar, asma e bronquite. Então, doença pulmonar obstrutiva crônica são 3 classes de doenças respiratórias: enfisema pulmonar, asma e bronquite. Durante o banho no leito, né, já viu que é um paciente acamado? Durante o banho no leito, Nath, não adianta só botar raio-x. Na questão número é raio-x da onde? Da cabeça, do tórax, do abdômen, tá? Não é só raio-x. Raio-x da onde? Que região, tá? Durante o banho, tô na número 2 já, tá? Durante o banho no leito realizado pela equipe de enfermagem, lembrando que eu sempre falo para as pessoas e para os alunos, quem cuida do paciente somos nós. E quem está com ele ali muitas das vezes 12 a 24 horas somos nós. Então nós que sinalizamos e identificamos os sinais e sintomas, até mesmo de uma PCR, parada cardiorrespiratória. E muitas das vezes nós temos que iniciar a reanimação cardiopulmonar até a chegada da equipe médica. Não vamos usar métodos invasivos, mas vamos usar métodos não invasivos até a chegada do médico. Então vamos garantir ali um suporte de vida do doente para que ele melhore. Então durante o banho no leito, o paciente começou a apresentar cialorreia, secreção abundante pela boca, ficou com as extremidades roxa, tá? E em seguida dispneia. Todo mundo sabe que a dispneia é a dificuldade de respirar. Se o paciente está com dificuldade de respirar, né, ele fica roxeado, né, durante o banho no leito. A gente sempre coloca o paciente na posição dorsal, horizontal ou supina. Então ele apresentou aí uma cialorreia, uma secreção abundante. Pode ser uma complicação do enfisema pulmonar, que está dentro da questão da DPOC, da doença dele ali. Teve cianose de extremidade,
por ter dificuldade de respirar oxigênio. Por isso, ele está cianótico e a própria secreção, né, a cialorreia, dificultou a troca gasosa dos pulmões e ele pode acabar broncoaspirando. O banho no leito é dado na posição dorsal horizontal supina quando a doença do paciente permite que ele possa ser colocado na posição dorsal horizontal supina. Aí vem a pergunta do professor para o aluno. Quais são os procedimentos do profissional de enfermagem técnico com esse paciente até a chegada da equipe médica? O que você deve fazer com esse paciente até a chegada da equipe médica? Continuar dando banho que não vai. Vai continuar dando banho? Não, você vai parar de dar o banho. Vai fazer o quê? Primeiro você vai ter que parar de realizar o procedimento, elevar a cabeceira do leito desse paciente, colocar em posição de Fowler, tá? Aspirar as vias aéreas superiores desse paciente e ofertar oxigenoterapia. Depois você vai avaliar os sinais vitais. Porque não tem como eu parar agora para verificar os sinais vitais e deixar o paciente com um monte de secreção pela boca, broncoaspirando, com dificuldade de respirar. Então, a primeira coisa, para o procedimento, para de realizar o banho no leito, elevar a cabeceira do leito do paciente, colocando o paciente em posição de Fowler, aspirar as vias aéreas superiores, tá? Administrar oxigenoterapia 3 litros por minuto, que isso é um procedimento não invasivo, o profissional de enfermagem pode fazer, e em seguida verificar os sinais vitais até a equipe médica chegar. Enquanto que o banho no leito é dado por 2 profissionais, enquanto um foi chamar o médico, o outro já está realizando o procedimento da enfermagem, né? Parou o banho no leito, elevou a cabeceira do paciente, colocou na posição de Fowler para garantir o fluxo respiratório e evitar uma hipoxemia cerebral, tá? Aspirou as vias aéreas superiores para ele não broncoaspirar, tá? E administrou oxigenoterapia ou por catéter nasal, por cânula nasal, por máscara de Venturini, por 3 litros no máximo, sempre umidificado e depois verificado os sinais vitais. Pronto. Só isso que você vai fazer. É um paciente com DPOC? Já está com a punção venosa periférica, com certeza, ou salinizada, ou com hidratação ou não. Quando o médico chegar, você já botou o paciente na posição de Fowler, você já aspirou o paciente, você já colocou ele no oxigênio. O médico vai avaliar o paciente e vai solicitar as medicações prescritas para esse paciente. Essa era a dúvida, né, de muitas pessoas nessa questão. O que fazer, né? O que fazer até a chegada da equipe médica? Muitas das vezes, o paciente ele chega dentro da emergência, ele não depara com o médico, né? Ele se depara com o enfermeiro, ele se depara com o técnico, ele não quer saber se você é um estagiário, se você está de branco, ele não quer saber qual a sua função. Se você está ali de jaleco dentro de uma sala de trauma, de uma sala vermelha, e eu chego com meu pai tendo um infarto agudo do miocárdio, eu quero que você faça algo. E o profissional de enfermagem tem que estar apto psicologicamente, emocionalmente, não pode ter destreza manual, nem destreza mental, para estar fazendo algum tipo de procedimento com aquele paciente até a chegada do médico. Não é esperar sentado com o celular na mão e dizer para o paciente, tem que aguardar um médico. Aguardar um médico para você verificar os sinais vitais, que é um procedimento seu. Aguardar o médico para você puncionar a veia e deixar a veia salinizada é um procedimento do médico. Você tem que esperar o médico para poder fazer isso. Você só vai puncionar a veia e deixar salinizada. Aspirar a secreção do paciente. Você está vendo ele botando um monte de secreção pelo nariz e pela boca. Sabe que ele vai broncoaspirar e você não pode aspirar? Você não pode monitorizar o paciente, você não pode botar ele na cabeceira elevada. Ou você tem que ficar esperando o médico chegar para mandar, segundo eles, ou prescrever um procedimento que é da equipe de enfermagem. Então, essa era a resposta da questão número 2, letra A. Tá? Para o procedimento na hora, o banho tem que ser interrompido, a cabeceira tem que ser levada imediatamente, aspirar as vias aéreas superiores para evitar broncoaspiração, tá? Administrar oxigenoterapia no paciente 3 litros por minuto,
e verificar os sinais vitais até a chegada do médico. Quando o médico chegar, você vai passar para ele o que aconteceu. Durante o banho, o paciente apresentou isso, isso e isso, e nós realizamos isso, isso e isso. Você realizou um procedimento não invasivo, que não complicou a vida do paciente. E se fosse uma parada cardiorrespiratória, né, uma PCR, parada cardiorrespiratória, você também teria que estar apto a fazer RCP, reanimação cardiopulmonar, até o médico chegar. Porque muitas vezes acontece, a gente está no terceiro andar, o paciente dentro da enfermaria está tendo uma parada cardiorrespiratória e o médico está no primeiro andar, em outra emergência. Enquanto isso, a enfermagem fica lá atuando até chegar o médico. Mas, professor, nós que tem que fazer ou esse seria o enfermeiro? Não, vocês podem fazer isso, não só o enfermeiro. Enquanto o enfermeiro não chega, porque está lá ocupado, né? Porque às vezes eu estou ocupado, tipo, eu trabalho no Getúlio Vargas, eu estou ocupado fazendo o procedimento e o paciente está complicando na mão do técnico. O técnico ele tem autonomia para realizar alguns procedimentos. Não é só o enfermeiro. Você que está dando banho, você que está vendo, você não tem que parar e me gritar. Parar o procedimento, largar o paciente lá e me chamar, Eduardo, e eu lá na enfermaria 410, passando uma sonda, por exemplo. Você que tem que estar apto, você é técnico de enfermagem, você estuda para realizar isso. Por isso você estuda posição de exame, oxigenoterapia, aspirar paciente, verificar sinais vitais, tá? Nada, Rafa, gente, olha só. Quem quiser pode tirar lá, tá? Excluir e colocar na semana que vem, não tem problema nenhum. Pode tirar, fazer a correção. Eu só quero que vocês entendam, são procedimentos que vocês têm que realizar até a chegada do médico. Muitas das vezes vocês vão estar sozinhos sem enfermeiro. O enfermeiro pode estar almoçando. O enfermeiro pode ter levado um paciente para fazer um exame de tomografia, o enfermeiro pode ter levado um paciente para fazer uma transferência, e você que vai estar ali realizando aquele procedimento. Então, não vai largar o paciente, né, e deixar ele ali em vão, sem o que fazer. Então, para o procedimento que você está fazendo com esse paciente do banho, que é o DPOC, DPOC é doença pulmonar obstrutiva crônica, que na literatura a gente tem a asma, bronquite ou enfisema, tá? Para o banho imediatamente, porque já está na posição dorsal, está dando banho, tá botando secreção pela boca, cialorreia, tá cianótico, tá dispneico, para o procedimento, eleva a cabeceira, bota em posição de Fowler, aspira as vias aéreas superiores para manter as vias aéreas pérvias, facilitar a respiração, evitar broncoaspiração, tá? Administre oxigênio 3 litros por minuto só, umidificado. Verifique os sinais vitais até a chegada do médico, tá? Tá bom? Essa seria a resposta da questão, mas vocês podem ir lá, excluir, não tem problema nenhum. Eu não vou olhar agora, tá? No portal. Eu não vou olhar agora, eu vou olhar depois, mas quem quiser excluir, rever a questão, responder de novo, não tem problema. Lembrando que as questões de múltipla escolha vai gerar várias dúvidas, tá? Então é uma questão que você tem que pensar, tem que analisar. A número 3 são os tipos de soro, né, que você tem dentro do hospital. Lá você tem o soro glicosado, soro fisiológico, soro ring lactato. Tem um que pode para hipertensão, tem um que não pode ser administrado em pacientes hipertensos, tem um que não pode ser administrado em pacientes diabéticos, tem um que é expansor de volume sanguíneo, indicado para choque hipovolêmico, previne hemorragia. Tá ok? Deu para entender a questão? Eu estou dando direito, gente, de vocês poderem se corrigir lá, não tem problema nenhum. Não vou abrir as questões agora. Você tem tempo ainda de ir lá, excluir a questão, fazer a questão novamente e repostá-la para mim, sem problema nenhum, tá? Sem problema nenhum. Façam com calma. Tá? Deixei vídeo de aprazamento de medicamento
colocar os horários dos medicamentos conforme a prescrição médica. Então, o médico prescreve a medicação. A prescrição ela pode ser válida por 12 ou 24 horas. Que quem vai atrasar o horário, aprasamento de medicamento, é distribuição do horário de acordo com os medicamentos que devem ser prescritos. É a equipe de enfermagem, tá? Ô Cris, não, a nebulização não poderia ser um dos procedimentos que o paciente ele não tá tendo broncoespasmo, ele não está tendo asma, né? É um paciente com DPOC, não foi classificada qual a DPOC. A nebulização já é uma prescrição médica, porque inclui broncodilatadores, né? Atrovente, Berotec, que tem que ser dosado pelo médico. Geralmente o Atrovente é o dobro do Berotec. Se o médico prescreve 4 gotas de Berotec, são 8 gotas de Atrovente. Então são questões que é de prescrição médica, é da competência do médico. Então, aqui nesse caso, você não vai mexer com procedimentos de administrar medicamento no paciente, não. Só quando o médico chegar. Mas quando o médico chegar nesse momento da questão aqui do paciente da DPOC, você já fez muita coisa. Você já aspirou o paciente, tirou a secreção. Se ele tivesse prótese dentária, tira a prótese dentária, aspira, vai melhorar, vai evitar broncoaspiração, vai manter as vias aéreas livres, mantém a cabeceira dele elevada a 90 graus em posição de Fowler, administre a oxigenoterapia 3 litros por minuto, depois você verifica os sinais vitais e anota. Quando o médico chegar, você passa para o médico todo o procedimento que foi feito, ou quando o enfermeiro chegar, aí o médico vai ver a prescrição do paciente. Se ele tiver que entrar com medicamento, ele vai prescrever a medicação SOS, né? Medicação SOS é aquela medicação administrada no momento em que o paciente está precisando. Aí sim você vai administrar, tá? Mas se o médico estivesse do seu lado e fosse um caso iminente de morte, você deveria, de acordo com o COFEM, com o COREM, seguir a prescrição médica por ordem verbal, tá bom? Deu pelo menos para entender, gente? Consegui esclarecer um pouco a dúvida de vocês? Deu? Estão escutando o choro das crianças, né? Deu para entender? Então, quem quiser excluir lá a atividade e mandar de novo, pode excluir, fazer sua correção, tá? Fazer sua correção novamente, não tem problema nenhum, que eu vou olhar depois, tá? Lembra-se que tem um soro glicosado no hospital, o soro fisiológico e o soro ring lactato. Temos 3 tipos de soro: glicosado, fisiológico e ring lactato. Eu perguntei só os tipos de soro, eu não perguntei para que serve, tá? O glicosado ele serve para desidratação, desnutrição e hipoglicemia. O soro fisiológico serve para hipotensão, desidratação e desnutrição. O soro ring lactato é expansor de volume sanguíneo, previne choque hipovolêmico. Quando o paciente está com hemorragia, ele evolui para um choque hipovolêmico. Então, o soro mais indicado é o soro ring lactato, tá? Sim, quero mais live. Ai, Tamires, se eu pudesse fazer várias lives assim, à noite, eu faço mais à noite, que eu tenho mais tempo, quando eu não estou de plantão. Tá bom? Gente, obrigado. Refaçam as questões, tá? E aqui, como eu falei, a questão de múltipla escolha vai gerar dúvida sim, tá? Então, estude para poder responder primeiro. E eu deixei um questionário, uma atividade só de termo técnico, de cálculo de medicamento, que a gente vai corrigir semana que vem, e de medicamentos, para que serve cada medicamento, tá? Um beijo, obrigado por ter tirado um tempinho de vocês aí. Tá bom, Rafa? Beijo. Fique com Deus, tá bom? Tchau.